Estamos de volta, Futebol Urgente na Central 3 aqui no YouTube. Eu sou o Gil Luiz Mendes e queria já agradecer todo mundo que já pulou aqui nesse canal, já deixou seu like aí, já se inscreveu no canal, para receber as notificações da gente, Fernando Toro. Eu nem sei o que é isso. Tem um sininho aqui embaixo. Sininho, vai notificar. A gente não, mas quando sair um novo programa, Ele recebe. eles vão receber lá no seu celular, falar, tem mais um Fantástico. Futebol Urgente por aí. Como estamos? Daquele jeito. Nem lá, nem cá. Na corda bamba, se equilibrando. Nesse caos. Quantas árvores caíram lá na Moca para ser chuva agora O que recentemente? aconteceu na Moca? Das chuvas que caíram. O que acontece lá? Caíram árvores. Ah, mas todo lugar, né? Cai árvore em todo lugar. Todos os bairros. Né? Teve isso. Mas na Moca cai muito, né? Em 2009 caiu... Eram duas árvores grandes atrás do gol do setor 2. Né? Uma delas caiu em janeiro de 2009 por causa de chuva de verão. Caiu. Agora, de lá para cá, é só uma, né? Só ficou uma lá. E outras um pouco menores, né? Mas eram duas, realmente as mais antigas ali. Que ufa, isso aí. Pera, Toro, na final do Campeonato Paulista, recentemente, o meio-campo do Corinthians, o Garro, não jogou com a prerrogativa dada pela comissão técnica, que ele não jogaria a final em campo sintético. Ele falou, o jogador falou. O clube falou que não jogou aquele jogo, que inclusive ganharam, né, mas o Galo, por conta do Allianz Parque, o tipo Parque Antártica, ter grama artificial, ter todo esse rolê dos jogadores dizendo que não vai jogar, tá, o Galo falou que o Corinthians também reforçou que ele não jogou, porque por lesões, para evitar lesões, não jogaria em grama artificial na final do campeonato. Mas fica essa coisa meio... Quer dizer, então a justificativa do clube é que ele está lesionado... E Ele pode se lesionar. Ah, ele pode se lesionar. Ah. Pô, achei que ele estava lesionado. Porque eu falo assim, o pessoal fala, pô, mas você não sabe? Não. Vocês não sabem que eu não sei? Eu já parei. Eu vi Bom, faz tempo. Eu vi que nessa notícia isso não estava nem combinado. Sim, o pessoal sabia. Só no caso, ele tá ao vivo. Tá ao vivo, exato. Tá ao vivo. E, não, cara, Não sei mais que você agora analisa. Você começou a me falar, eu falei, nossa, será que vai vir um caso de caudilho? Né? O Garro é o nome do rapaz? Garro, camisa 8, porque ele perdeu a 10 pro Memphis. Eu falei, será que o Garro é o novo Sócrates, é o novo Afonsinho? É o novo 8. É o novo Cantona? Tal. Não, então não é porque ele não jogou de protesto, porque é sintético. Né? Então, são bobeirinhas. E nessas bobeirinhas eles vão alimentando, dizendo que tá tudo legal, que tem polêmica. Ó, o futebol ainda tem polêmica. Olha a polêmica do Garro aí. Polêmica nada, cara. Quer polêmica tem que ir pras cabeças, né? Pensou que ele falar, não joga em sintético. Mas é que tá. Não existe mais isso. Não vai existir esse jogador, né? Eu estava até falando aqui antes do programa. Que mudanças eu faria para melhorar o futebol? Já não adianta mudança, porque a alma já tá corrompida, né? Então, se pudesse voltar no tempo, né? Se é possível ou não sei, mas não é só por uma mudança aqui e ali que vai salvar o futebol. Mas, mãe, um exercício de imaginação. Imagina. Se fosse para voltar numa época da vida, se eu queria voltar nessa época por conta disso. Seria para onde? Eu? Uma coisa maluca, né? Mas, pô... hipotético, mas hipotético. O Juventus e Corinthians de 1930, eu acho que foi o maior jogo da história do futebol paulista, né? Modestamente, assim. Acho que aquele foi o maior jogo da história do futebol paulista. Quando o Juventus, no primeiro ano na primeira divisão, ganhou do Corinthians, tricampeão paulista. O Corinthians perdeu só pro Palestra, no mando do Palestra, não sei se foi no Parque Antártico, e perdeu pro Juventus. O Corinthians perdeu só 2 jogos no campeonato do turno e retorno. Esse jogo... Seria espetacular poder assistir esse jogo assim. Ele existiu, né? O jogo existiu. O Juventus virou aos 35 e aos 40 do segundo tempo, na fazendinha, no primeiro ano do Juventus. Esse jogo seria muito lindo rever. Rever não, né? Eu também. Bem aconteceu que eu tava lá, não sei, né? E notícia surpresa essa, né? Pra começar o programa. Também, do Garro. Você gostou? Se eu gostei do quê? Da notícia. Da notícia? Não, nada.
Não, olha, o Rafa Dizeu, quando ele está chegando no Monumental de Nunes, na caravana do Boca, ele fala, né? O que você está sentindo, Rafa? Ele fala, nada. Nada, eu não sinto nada com essas notícias. Garro, diretor do Corinthians falou, final do Paulista. Pô, nós estamos em março, outro dia era 2 de março, o pessoal falou assim, reta final, a televisão deu lá, reta final do Paulistão. Eu falei, como nós estamos 2 de março, reta final do Paulistão, Chico. Ei, 2 de março, reta final do Paulistão. Não, tô de boa. Paulistão acho que era antes do Natal, né? Nos anos 80. Nossa, eu assumi, né? É lamentável, né, cara? Lamentável. Eu sou contra não, o brasileiro, eu acho que talvez uma Copa do Brasil é legal e tal, um interestadual, assim, mas o futebol brasileiro foi feito em cima dos estaduais, né? Que hoje eles inverteram tudo praticamente. Eles praticamente inverteram tudo. É o portal dos maias, eu falei, nós passamos num portal em 2012 mesmo, a humanidade passou. 12. E a coisa tá feia, né? É o que sobrou. Agora é o Garro, né? Joga bem o Garro? Não, tô brincando. Eu não queria informar sobre isso. Você também nem viu o Garro jogar ainda. Cara, vi muito pouco, na verdade. Né? Eu não compro futebol paulista. Mas já tá toda a polêmica aí mesmo. Não, mas aí a polêmica chega em mim, mas eu não Lembra, chega. A bola a gente nem sabe que o cara joga. Eu sei pouco, mas parecia. Depois eu falo pro Chico, o Chico até fiquei fã do cara. Então você pergunta pra ele. Mas, por falar, não tem nada a ver, né? A única coisa que tem a ver comum acho que é o objeto bola. A bola. Que ainda é redonda. Ainda é redonda, exatamente, por enquanto. Então, acho que a única coisa que se equipara nesse momento. Mas a gente vai pegar aqui um jogo histórico, por tudo que ele representou, que é a volta de Dom Diego Maradona à Bombonera em 95, após sua suspensão por doping. A volta ao futebol, jogando bola de novo. E aí, com um estilinho muito quase foi pro Santos, né? Teve essa história, perto de ir pro Santos. Talvez jogasse Giovanni e Maradona junto. Imagina, cara. Queria jogar um lugar do outro, acho que não. Dava um jogador lá na época, punha os dois juntos, com certeza. Hoje já seria polêmica, não teve a polêmica? Neymar e Messi podem jogar juntos no Barcelona. Eu falei, não sei, vocês passarem bastante Super Bonder assim, eles jogam bem juntos. Eles jogam bem juntinho. Sabe? Pergunta, né? Messi pode. Não, imagina que se a imprensa de hoje fosse de 70, ia falar, não pode jogar o ciclo número 10 juntos, Jairzinho, Cristão, e aliás, não foi o Zagallo que começou com isso, foi o João Saldanha. Não foi? O Saldanha já fez na eliminatória isso. Mas aí ninguém... O outro dia falou que foi o Zagallo. Enfim. Não, Maradona voltando, né? Maradona, uma loucura, né? Esse jogo é a loucura... Que, assim, pegar uma época do mundo, né? 1994, 95 ali. Isso. O ataque do Boca era como a de 90, que de Maradona. Quando ele adora. Você lembra? Tinha figuras fantásticas. Verón, Kili Gonzalez. Goleiro ainda era o Navarro Montoya, que é uma legenda, né? E... Bom, isso é futebol verdadeiro, né? Não, e a época que Boca e Palmeiras dividiam o mesmo patrocinador. Exato, a Parmalat chegou, o Penharol, Santa Cruz, depois da Cruz. A própria Parmalat. É o capitalismo, eu falo, o capitalismo, ele é que nem o tsunami. Lembra do Japão, daquele tsunami do Japão, que misturou do helicóptero, o tsunami foi chegando assim? Parece até bonito artisticamente, assim, ele vai tomando um pedaço, ele toma aqui. É o capitalismo ele vai tomando, ele vai chegando, ele vai tomando. Depois ele cobra tudo de lama, né? E depois fica tudo coberto de lama depois. E adivinha quem limpa depois? Os de baixo. Pra variar, os de baixo. É assim, Diego voltando, mas nós vamos falar umas coisas legais. Vamos só aqui. Vamos falar. Que a grande questão que soltamos aqui agora. Deixa eu abaixar o papel aqui, tá bom. Tá ouvindo aí? Tá ouvindo, né? Tô ouvindo, né? Bacana. Então é isso, olha, esse clima da Bombonera. E um estilo muito bom do Maradona, que é icônico, assim, do momento do Maradona, que ele tá com essa mecha amarela aqui, um baita cavanhaque. Uma figura, né? Uma alma gigante, né? Uma alma gigantesca. Graças ao Reina Volver. Todo lindo isso. Mas filha dele tava no jogo, né? Deviam estar, certeza. Uma festa, né? Mas o que nós vamos falar não é exatamente a festa. Tem atenção. Eu tô parecendo aqueles canais de... Minha filha assiste.
É canal de jogo de videogame, começa bonitinho, depois entra o terror. Todo vídeo tá bonitinho, a filhinha, tá tudo bonitinho por enquanto. Mas daqui a pouco a falha desse jogo, o bicho vai pegar a categoria. A intimidade com a criança. é Boca e Colón, Colômbia e Santa Fé, né? esse jogo. É isso. Ah lá. Que aí começa o Torresani e tá em cotovelo na nuca. Exatamente. Nós vamos ver primeiro e depois vamos comer. Quer para, vamos ver tudo. Vamos ver tudo. Vamos ver tudo. Vamos ver tudo. E aí, vamos colando, né? O pau já tá quebrando, entendeu? Olha lá, o pau já tá quebrando. Toca picado no campo. Ah, isso aí é básico. Era, né? Não, eu digo era, obrigado pelo tempo verbal. Era. Olha La Molina, grande La Molina, o árbitro. Figuraça, hein? Ele tem o que de cima, não tem? Dona André? Ele tem um físico de cema, aquele bigodinho de Carlito ali, de Charlie Chaplin. Ó, a voadora aqui, uma voadora Do Canidia. Canidia deu uma voadora monstruosa. E o Torresani não para, né? Ele não para o Torresani, ele simplesmente não para, né? E que baita camisa do Colônia, Dividida no meio, né? Como a do News, né? Dividida no eu meio. não sou de vermelho e preto, não, né? Sim. Tirando o autônomo. E vou falar, sorte nossa porque nos anos 90 foi um grande laboratório de camisas horrorosas, né? Começou nos anos 90, do dia ia uma do News que tava horrorosa, que era toda quadriculada do News, assim. Rodonha também é meio medonho essa bolona aí. Ah, de Boca? Não. Tá razoável. É muito patrocínio já, entendeu? Já eram os patrocínios. E aí o pau quebrando. Sim, a tensão do jogo, né? Expulsou. Ele já tinha amarelo. Ele não deu amarelo pro Maradona. O Maradona deu amarelo pro Maradona. Ele leva o Torresani já tinha amarelo. Já era. 38 minutos do primeiro tempo. Durou 38 minutos a batalha com o Torresani. E um tempo depois, acho que 6 meses depois, o Torresani vai jogar no bolo. Não, nós vamos falar. Olha, é baita. Não, esse goleiro, ele é colombiano de nascimento, né, mas se naturalizou argentino, né? Meu xará, né? Carlos Fernando Navarro Montoya, ele é uma figura. Eles, belos uniformes também nessa época, ele extravasa aí. Não, todo mundo de chuteira preta nesse jogo. Quem me expulsou foi o Maradona, ele fala. Lo amonestaron a Claudio Canigia. La cosa viene mal entre Maradona y Torresani. Hay jugadores de Boca que están intentando separar. Torresani no para de protestar y quiere pelearse. Está amonestado Torresani, ¿eh? Lo echa a Torresani y amonesta a Maradona. y amonesta a Maradona. Expulsado a los 38 minutos. Aguanta moviendo lo que dice El jugador Torresani. Cuando nosotros entendíamos que correspondía a la expulsión de Ahí. amonestado. O final do vídeo é esse. Marcou a briga. Mandou o endereço lá. Esse é o olha. Sim. O Torresani quer conhecer como Huevo, né? Ele jogou no Monte Raçudo, o jogo tinha Huevos. Então, se vê na matéria, no título, Huevo é referente ao Torresani. Y después lo que diga Maradona, cuando escuche esto, no me importa un carajo. Já. Sí, Nova- quisiera tenerlo enfrente. Cenas repetidas. Então já podemos voltar aqui, né? É uma entrevista depois, anos depois com ele e tal. A ver si este tiene cara, este Torresani, que no existe. A ver, que le Para pregunten con a la Boca. Molina si yo no lo hice, le dije a la Molina que no lo eche. Y esto lo juro por mis hijas. Entonces, lo vuelvo a repetir, a Torresani. Seguro La Habana 4310, séptimo piso. Y vamos a ver si me dura 30 segundos. Que no fue más que verte y perder la fe, el coraje en el ciego espiar. No me has dejado ni el pucho en la oreja de aquel pasado malevo e feroz. É isso aí. É isso aí. Bom, então, enfim, né? Vamos lá. Vamos lá. Posso metralhar? Vai que vai. Então, o negócio é o seguinte. Essa é a volta, não só ao futebol, no caso pessoal do Maradona. O Maradona estava voltando ao futebol porque tinha, por causa do doping e tal. Ele podia estar voltando apenas à Argentina. Ele podia ter jogado o último jogo na Europa um mês antes. Tal, não, tal. Mas essa é a volta do Maradona ao futebol argentino. Eu tenho umas loucuras na minha cabeça. Se eu tivesse trilhões de dólares, se eu fosse trilionário, eu faria uns filmes assim malucos. Eu produziria uns filmes assim.
Os fosse como o Walter Salles, né? O Walter Salles, Toro Salles. Eu faria um filme que seria Cenas da Vida. Cenas que certamente devem ter existido. Eu tenho uma opinião de que quando Torresani ficou sabendo que ia ser ele o cara a marcar o Maradona na volta do Maradona no futebol, ele deve ter ligado pro pai dele. Uma cena tá na minha cabeça. Pai, vou marcar o Maradona. E o pai dele falou, então você arrebenta o Maradona. Não porque eles não gostam do Maradona. Não, ao contrário. Porque respeitam o Maradona. E sabem que o Maradona foi grande porque venceu a virilidade que morreu no futebol. Hoje tem uns pedacinhos de virilidade. Umas trombadinhas tem de vez em quando. As trombadinhas. Assim. Não, virilidade é a guerra que era o futebol, né? E o pai dele falou, vai pra cima, cara. É a tua chance de mostrar quem você é. Arrebenta o Maradona. O Maradona não vai fazer gol em cima de você. E coisas assim, entendeu? E meses depois, não sei quanto tempo depois, ele foi contratado pro Boca, o Torresani. Quer dizer, ele se dedicou tanto ao verdadeiro futebol ali, tá? Por isso que eu falo que o Torresani é maior que o Messi, que o Cristiano Ronaldo. O Cristiano Ronaldo tá entre os 10 maiores, a lista dos 10 maiores. Agora eu tô pegando no pé dessa lista dos 10 maiores de todos os tempos que eles estão lançando depois da Copa do Catar, que nós vamos falar daqui a pouco. O Torresani tá na frente desses caras, meu. O Torresani provou aí, cara. Isso era o futebol, era feito de gigantes, de monstros, entendeu? E era assim que se fazia, né? E eu vou falar aqui do que agora? Do que eu vou falar? Do Ronaldo e uma pitadinha de Neymar, mas 90% do Ronaldo. A diferença, e é legal que eu lembro de uma placar, no auge do Ronaldo no Barcelona, quando meu estômago estava revirando, eu não acreditava no que eu estava vendo, eu falava, né? Falava pro Buri, meu grande amigo, meu grande parceiro, eu um falava pro outro, e falava, cara, eu não acredito nisso que está acontecendo e tal. Tinha uma placar que eles fizeram bem na sessão de fotos, assim, Maradona estava se aposentando, então era sai Maradona, entra Ronaldo. Já bem pra... Desculpa, cara, isso também já fazia parte das novidades que só o Ronaldo teve. Ele foi o primeiro dessa turma. Por isso que eu falo que o Ronaldo foi o primeiro. Essa talvez seja uma das missões mais difíceis que eu tenho aqui, que eu sei que fizeram uma lavagem cerebral pesada em todo mundo. Mas... E é engraçado porque sai Maradona, entra Ronaldo. Nossa, tinha que colocar um muro de concreto no meio da revista entre as duas páginas. Assim, tá bom, sai Maradona, entra Ronaldo. É verdade, só que a diferença dos dois é o muro que eu falo para vocês colocarem um muro para dividir o futebol que ficou no passado deste medonho futebol que já era. Se você não colocou um muro antes de Cristo, depois de Cristo, futebol que valia a pena, futebol que não vale mais. E a volta do Ronaldo foi a antítese disso tudo que nós vimos aí, da volta do Maradona. Eu lembro até de um jogo, eu cito o Oeste de Itália, mas não sei se foi o Oeste de Itália, foi um time do interior. Só faltava a molecada abrir assim um tapete vermelho pro Ronaldo passar, assim, entendeu? Isso também deu pro Corinthians. Quando ele veio pro Corinthians, por isso que eu tô comparando a volta do Ronaldo no futebol brasileiro em 2009 com essa volta do Maradona, entendeu? E não é só a volta, é todas as regalias que o Ronaldo teve, ele foi o primeiro a ter regalias. Sim, os jogadores não marcavam o Ronaldo direito, mas a partir do momento que ele já foi transformado em Deus do mundo. Ele não foi o novo ídolo do futebol, não, ele foi o primeiro de uma nova geração, e isso não é ídolo de futebol. Ronaldo, Messi, Cristiano, esses caras são deuses, assim, que eu não tenho nem palavras, assim, direito para descrever. E ele já teve regalias, cara. Ele teve assim, quanto mais, porque assim, o caso do Ronaldo é complicado de falar, porque quanto mais para trás você volta, mais coisa verdadeira ele tinha também. Então, lembra que eu citei no primeiro programa, é o eclipse o Ronaldo. Ele era um jogador mediano, ele tinha coisas maravilhosas, tinha, não é verdade, mas ele tinha coisas horrorosas ao mesmo tempo. Isso ficou provado na carreira dele inteira, em jogos. Você pega a final do Paulista, os 2 jogos que ele fez do Pacaembu, ele não fez nada. No Morumbi ele fez um golzinho lá, e um pouquinho na vida ele fez aquele gol de cobertura e tal. Mas que o Calazans, naquele mesmo domingo, o Calazans na ESPN ele falou, todo mundo se embasbacando. Aliás, essa blusa foi feita depois desse gol aqui. Depois daquele gol que eu saí e vi essa blusa. Eu quis sair pela cidade andando com essa blusa aqui, foi em 2009. E o Calazans falou, nada, minha geração isso era normal. Naquele mesmo domingo que ele fez aquele gol de cobertura, a final da Copa da França, um brasileiro chamado Maxwell, desses que vão para a Europa sem fama, fez um gol no Saint-Denis, que ele teve pelipaque lá. O Maxwell não teve pelipaque, fez um gol de cobertura também muito parecido com o que ele fez contra o Santos.
Então, é tudo mediano, entendeu? Então a regalia que ele já teve como jogador, já é a diferença da não regalia que o Maradona e todos os outros jogadores do passado não tinham, tá aí, zero regalias, é porrada, é paulada, né? Nós vimos aí nas imagens. Então, assim, isso é assim que foram transformando. Isso foi uma transformação muito, muito pesada, né? Uma mudança muito pesada. E se eu falo isso do Ronaldo, imagina o que eu acho dessa volta do Neymar agora. Né? Você viu todos os jogadores tirando foto com ele. Aqui nós estamos falando no outro programa, os jogadores do Botafogo de Ribeirão tirando foto com ele, quer dizer, dentro do que é o verdadeiro futebol. O verdadeiro futebol, se eu sou jogador do Botafogo de Ribeirão esse ano, eu espero que o ano que vem eu seja de novo ainda jogador do Botafogo de Ribeirão, e eu vou pegar o Neymar de novo o ano que vem. Eu não tenho que bater foto com ele não, cara. Desculpa, não tenho não, cara. Não tenho. E não tenho ainda mais, o pior é por ele ser o Neymar. Aí é que tá. Não vamos deixar ele falar isso. Que meu dia perdeu, né? Sim, o que o Neymar fez, cara? Os jogadores do passado faziam. O que o Neymar... o Neymar já ganhou uma Champions. Eu já falei que eu tenho vontade de botar esse tipo pra fora quando alguém fala Champions. Eu penso no Strogonoff, sempre. O campeão. Nunca penso em futebol. Quando alguém fala Champions pra mim, eu já me dá uma fome. E assim, sabe? Mas eu já falei, cara. Eu assim, eu não quero também. Quero e não quero. Então, vamos ver, vocês se virem. Eu tenho que ser uma referência. Eu não vejo futebol europeu desde 2002. Já falei isso. Eu não sei se eu cheguei a falar os porquês que me fizeram parar de ver futebol europeu em 2002. Mas são os porquês básicos. Era muito estrangeiro já no time. Exatamente porque era muito estrangeiro já nos times. Era muito brasileiro já indo para a Europa, esquisito. Sabe? Eu começo a lembrar do futebol em 85, 86, o Chico aqui antes de mim ainda. O cara para ir para a Europa era só Toninho Cerezo, Falcão, Zico. E em 90 já começou sabe? No fim dos anos 90 já começou a ficar um esculhambaram, já estava indo qualquer jogador para a Europa, entendeu? Vários motivos, né? E a própria Champions, né? Quando deixou de ser só para os campeões de cada país. Aquilo, falei, não dá mais para ver. E o nível já estava ficando esquisito. O nível já estava... O efeito do Ronaldo no mundo, do caso Ronaldo, e desse Deus Ronaldo, que logo já deram 2 prêmios de melhor do mundo para ele, que nós vamos falar no próximo assunto. Nós vamos falar desse prêmio de melhor do mundo. Desculpa, vou bater na boca, desculpa, papai. Esse maldito prêmio de melhor jogador do mundo pro futebol e pra mentalidade das pessoas. O que esse prêmio fez na mentalidade. Agora, esse último ano, eu vi até aquela atriz lá, Maria Ribeiro, na lupinha do Instagram lá, me apareceu ela lá, ela revoltada com o Vini Júnior, todos por Vini Júnior. Eu falei, todos por Vini Júnior? Cara, ganha quantos milhões por mês que ele ganha? Faço ideia. Quantos milhões? Não, qual o salário dele no Real Madrid? Milhões por mês, né? Milhões de reais. Milhões ganhou o Galo. Então pronto. E eu estou em solidariedade ao milionário. Em solidariedade ao milionário mensal. Cada mês ele é milionário de novo. Quantos milhões ele ganha no Real Madrid? Sei lá, 10 milhões de reais ele ganha no Real Madrid por mês? No mínimo. É dinheiro pra caramba. Por conta do prêmio de melhor do mundo, que é danoso pro futebol. Acabou, imagina essa molecada. O pior é isso, gente. O pior é... Por isso que o Darcy Ribeiro falou, e eu me sinto meio Darcy Ribeiro, assim. Eu me sinto iluminado, Chico. Graças a Deus. Espero que todo ser humano se sinta. Eu me sinto. Iluminado pelas luzes aqui no estúdio, por Deus, né? Porque quando eu vi uma entrevista do Darcy Ribeiro falando... Tá vendo aí? Darcy Ribeiro fala como ele é derrotado. Você já viu isso aí? Não. Ele fala, eu tentei salvar os índios, fui derrotado. Tentei melhorar a educação no Brasil, fui derrotado. Tentei melhorar o país, fui derrotado. Mas graças a Deus nunca vão me rebaixar ao nível daqueles que me venceram. Mais ou menos assim, eu dei uma improvisada, né? Nós somos derrotados. Eu falava isso na época do podcast. Nós somos derrotados, né? Nós estamos lutando contra aqui o amparato da Globo, da mídia, das empresas, das propagandas. Você vê a Globo, cara, como eles colocam assim a propaganda do futebol, eles colocam a cena da torcida do Flamengo no meio da fumaça, paixão. Putz, eu vi uma cena, cara. Aí não pode fumaça, não pode... Isso. Pô, eu falava isso em 2005, 2006, já falava, eles estão colocando imagem de bandeira, cara, nas propagandas da Globo, para chamar a atenção das pessoas, e a gente aqui em São Paulo, por causa do seu Fernando Capês. Seu xará. Os Fernandos são, pra te cantar. Nós não podemos usar bandeira, né? Hoje tem que pegar umas bandeirinhas assim, sei lá. Poderia com marcha, né? Você tem que levar a bandeira, ser revistado, ver a mensagem da bandeira.
Então essa volta do Neymar e tal, eu já tô profetizando, vou profetizar de novo. Hein? Essa Copa de 2026 já tá ajeitada pro Brasil, é o título do cala a boca, você vai ver. Aí é capaz que eles vão colocar o Neymar no... Segura, bicho pé. Porque tá tudo fantasioso hoje, perdeu o mérito, cara. Não tem mais mérito. Você viu a Copa do... Nós vamos falar da Copa do Catar daqui a pouco. Cara, perdeu o mérito. A final da Copa do Catar, França e Argentina, pra mim, e o Equador e Catar, que foi o jogo da estreia, que em 5 minutos já teve um gol anulado pelo VAR, eu tava na mesa da família, assim. Falei, pronto, começou a Copa. 5 minutos, já VAR. Já logo VAR. Mas foi a mesma coisa. Catar e Equador, e França e Argentina, foi a mesma coisa. Foi o mesmo jogo. É já o fim do futebol. Já é o futebol pisoteado. Lembra aquela cena do King Kong que ele pisoteia as pessoas, fica tudo amassado, as pessoas lá... Então, é isso. O futebol já tá pisoteado, tá amassado lá embaixo, entendeu? E esses ídolos, Messi e tal, eles são só os bobos da corte, cara. Eles são os modelinhos, eles são mais modelos do que jogadores, na verdade. Vamos pro próximo já? Vamos lá. Esse é bobaço. Posso falar antes? Esse eu quero falar antes. Eu quero preparar antes. Tem coisa que você prepara antes, né, Chico? Tem coisa que você prepara antes, né? Depois você faz. Esse vídeo... posso falar? Posso? Vai falando já pra esse vídeo. Já quase emendando isso que eu acabei de falar do Messi. Foi bom falar do Messi, porque nós vamos falar agora um pouquinho do Messi, né? Mas nós vamos no outro programa, nós ainda vamos falar de novo do Messi, com outros vídeos de um jornalista mexicano muito doidão que tá aí. E ele tá revoltado com esse mito do Messi, né? E você sabe que eu tenho um misto dentro de mim, aqui parece que eu me glorifico com esses vídeos, assim. E de certa forma eu me glorifico, porque eu tô desde 96 nessa jornada de luta, entendeu? E esses vídeos realmente me glorificam. Eles, pô, cara, a galera tá acordando, né, meu? Eu tô desde 96 daí, meu. Vocês estão demorando pra acordar, mas tá bom. Mas estão acordando, entendeu? Então vamos lá. Não, pera. Só um minuto, desculpa. Você avisa. Aviso. Isso é que eu falo muito mesmo, desculpa. Bom, eu vou passar o áudio pro meu amigo, eu acho que vai dar 5 segundos, dá 3 minutos o áudio. E aí, você dá deixa, se você silêncio, vou sair agora. Não, então, mas se liga o que eu vou falar, se liga. Me perdi um pouco agora, peraí que eu vou buscar onde eu tava aqui falando. Jornalista mexicano. O jornalista mexicano, isso, exatamente, obrigado. Mas hoje, nós vamos falar do Messi a respeito, em cima desse vídeo, que é do Hugo Gatti, histórico goleiro do Boca. E daí isso que é bom desse vídeo. Eu considero esse vídeo aí o número 1 de todas as imagens que eu já vi, depoimentos que eu já vi, contra o futebol que a gente chama de moderno. Nós já discutimos que já existia o termo futebol moderno lá em 1870, já deve ter usado o termo. Então, esse futebol burro, esse futebol errado, esse futebol desvirtuado, esse futebol medonho, é o vídeo mais pesado de alguém que tem um nome na praça, que é o Hugo Gatti, que tem um nome. Porque ele fala do Messi, e ele fala coisas incríveis aí. Ele fala, hoje é fácil jogar bola, não dá para comparar. O título do vídeo é isso: Messi não jogaria na época do Pelé e Maradona. Isso é que é legal, é que ele traz o Maradona, ele puxa a rede para os anos 90, e puxou bem. Por isso que eu falo, é ali, é 96, 98, 99, 2000, é ali o final, né? Aqui no futebol brasileiro, por exemplo, para mim o grande finale do futebol brasileiro é aquele time do Corinthians, 98, 99, acabou ali e tal. Tanto que no ano seguinte é aquela João Avelange medonho. Então ele... E o Mundial no Maracanã. Não, Mundial que não é Mundial, né? Não vê o que o corintiano fique bravo comigo. Não é. O campeão mundial de 2000 é o Boca. Pega a lista de campeões mundiais, 99 Manchester, 2000 Boca. Mas foi um torneio especialista. Vai chover de comentário aqui embaixo. Não, mas foi um campeonato digníssimo que o Corinthians ganhou de maneira espetacular. A Gaviões deu um show no Maracanã e tal, né? Que foi aquela música... Bando de Loucos. O jogo inteiro cantando essa música aí, sim. Tudo isso é válido e tal. Mas enfim, vamos voltar. Vamos lá, vamos voltar ao que eu estava falando. Ele puxou para os anos 90, é isso. Os jogadores, o Messi, esses jogos que a gente fala do passado e tal, como esse Boca e Colón, você consegue imaginar o Cristiano Ronaldo jogando esse Boca e Colón aí? Eu não consigo, juro. O que eu vi o Cristiano Ronaldo jogar, ou ele vai tentar sobreviver aquilo ali dentro. Só que será que ele sobrevive? Será?
a gente tem o dever e o direito ao mesmo tempo de questionar se ele faria, porque é uma questão de, se o pedreiro faz uma casa em 3 dias, outro pedreiro faz uma casa em 3 meses, faz em 3 dias, tá assomiando lá com o cigarrinho, fala, eu já acabei em 3 dias, eu sou muito melhor que você, eu sou muito mais capaz que você, eu faço em 3 dias, o outro faz em 3 meses, entendeu? Os jogadores de antigamente jogavam muito mais bola, isso é discutível na minha opinião. Intervenção da nossa diretoria. Eu concordo com você, Toro. E uma reflexão aqui para trazer aqui para você é o seguinte: o Maradona, quando estava no Barcelona, ele decidiu ir para o Napoli. Você imagina essa decisão dele de sair do Barcelona, que era um time muito campeão, europeu, do próprio país, onde tinha uma puta estrutura, e ir para um país do sul da Itália, que nunca tinha ganhado nenhum campeonato italiano, que tinha jogadores ali, mais ou menos, que o Careca não chegou depois, né? E ali assumir a responsabilidade de conduzir um time do sul da Itália, que, de novo, nunca tinha ganhado nenhum time, contra potências do norte da Itália ali, que era recheado de craques ali. E ele assumir a responsabilidade de trazer 2 títulos. Você acha que o Cristiano Ronaldo tomaria uma decisão dessa, como hoje em dia se fala gestão de carreiras? Sim. E outra, o Zico foi para o Udinese. E é como se decidisse ir pro... Eu não vou arriscar falar. Não, comparar não, mas é um time bem abaixo do... Mas é um time mediano. América Mineiro. América Mineiro da Itália. É um time que nem cai e nem nunca vai ser campeão. Mediano. Paraná Clube. Nunca vai ser campeão. Paraná Clube. Paraná tá sem divisão na estadual. Eu tô por fora, gente. Desculpa, eu parei em 2008. Tô por fora, o Paraná acabou mesmo. Então fica essa reflexão aí, sabe? Você acha que o Cristiano Ronaldo e Messi, que resolveu ficar a vida inteira no conforto do Barcelona, fariam essa mesma decisão? Não. E é isso, Chico. E por isso que eu falo, olha, e não é culpa do Ronaldo. O Ronaldo, por isso que eu falo, quanto mais para trás voltar, mais verdadeiro ele é e tal. Então ele foi pego algumas vezes. Eu ia falar isso aquela hora, eu vou emendar aqui. Não é que eu vou começar a falar do Ronaldo, não, mas eu vou emendar no que o Chico falou. Eu vou te comentar o que você falou, Chico. O Fernando Couto pegava o Ronaldo. Tinha uns 2, 3 que pegavam o Ronaldo. Somente naqueles ainda nos anos 90, 97, 8, 9, que foi quando ele discutia que ele estourou o joelho, o Fernando Couto parecia que queria matar ele. Eu acho que foi até por isso que ele teve que forçar mais e estourou o joelho. Né? Materazzi acho que não pegou ele não sei, se pegou, já pegou no Milan depois, mas aí eu já não acompanhava mais. Aí depois de 2002 eu já não acompanhava mais o Campeonato Europeu. Mas aquele da Inter e tal. Mas o fato, Chico, é que o Ronaldo já também, a gente vai fazer um programa ainda mais, falar mais pesado, mais a fundo mesmo do Ronaldo, né, do caso Ronaldo. Mas o Ronaldo ele nunca bateu no peito. Já começou com o Ronaldo, isso começa com o Ronaldo, é o piripaque. O piripaque, nós vamos falar agora no comentário desse vídeo aí, o piripaque é o prêmio de melhor do mundo. Depois eu vou amarrar o piripaque, que eu tô chamando de piripaque, o Piba da Visada, que o Piba falou que lembra do Chaves, que ele fica lá no piripaque do Chaves. Que é o que o pessoal chama do Ronaldo, a convulsão do Ronaldo, né? É o piripaque. Esse piripaque todos eles têm depois que eles ganham o prêmio de melhor do mundo. Você pode anotar isso aí. Mas nós vamos ver o vídeo. O vídeo é isso. O Bugatti, ele praticamente ele esculacha pro futebol moderno. Ele fala coisas muito pesadas aí. É um vídeo que para mim é louvável, o jogador. Mas eu falo que é um misto que eu sinto dentro de mim. No fundo, é triste. Não é triste a gente viver em um mundo em que os ex-jogadores como o Gatti hoje podia estar falando grande time do Boca, se o futebol tivesse seguido a sua evolução natural, os verdadeiros craques estivessem jogando nos times, que não é o que acontece hoje. Lembra que eu falei no programa? Essa é a primeira era no futebol em que os jogadores que estão jogando nos times profissionais provavelmente não são os melhores jogadores existentes na própria cidade de São Paulo, tem cara na várzea que deve estar passando batido por aí, que é muito mais craque, entendeu? E é isso. Então vamos lá. O Bugatti aqui no futebol urgente. Vamos lá. Todo es así. El fútbol que yo vi no lo vio nadie. Jugué con lo más grande, de Jacinho, Amadeo Carrizo, Alfredo, Cruyff, Maradona, Pelé, Coutinho, todo. Te mataban antes, no podías jugar. Lo agarraban a Messi ahora, en esa época, ¿saben dónde jugaba Messi? Lo tiraban a los civiles. Entonces no puedo hablar. Porque yo soy un jugador de fútbol, nací y me de fútbol y hablo como jugador de fútbol. ¿Por qué no puedes hablar? ¿Por qué? ¿Por qué no? Porque hoy es fácil jugar al fútbol. Messi en la época de los que yo te nombré no duraba un segundo. Pero
Pero sí, para este fútbol de hoy es intocable, sin lugar a dudas. Hombre, pero se hubiera adaptado a aquella época. ¿Qué se va a adaptarse? Antes te mataban, nena. Te mataban. Vos jugabas contra Bilardo y Estudiantes y te clavaban un alfiler en un córner. Por Dios, te cagaban la patada. Sí, me ha dado miedo, la verdad que me Nosotros ha... hacíamos la charla contra Pelé y los 11, ¿cómo matar a los negros? Hay que matarlo al negro. Así era. Cambió, pero por supuesto, cambió todo. Yo no estoy con ese fútbol, pero era lo que se jugaba. Pero me gusta el fútbol ese. Me gusta el fútbol de Pillo, el fútbol de Los Viveza. mejores sobreviven en cualquier situación. Sí. Pero Messi se habría adaptado a ese fútbol. ¿Qué se va a adaptar? Y Messi físicamente... Messi le cuesta ahora cuando lo marcan en serio a Messi, por Dios. Messi jugó 4 mundiales y no tocó el balón, no hizo nada. É isso. É um vídeo curto e grosso. Ele é curto e grosso. Ninguém tocou no Messi, porra. Vamos lá. Agora vamos fazer comentários pós-vídeo. Vamos continuar comentando aqui, tem coisa pra falar. Primeiro, quando ele fala no final aí, e quando marcam em sério o Messi, pelo amor de Deus. Olha como é importante essa frase do Gatti. É o que eu sinto desde o Ronaldo, lá atrás. Eles não marcam mais a sério os caras. Então, eu lembro quando eu tava no hospital com meu pai, mas meu pai ainda muito doente de anos pra cá, né? Quase sempre eu lembro de ver coisas de futebol no hospital com meu pai nos últimos, que foi aquela final da Libertadores agora uns anos aí, Flamengo e River Plate no estádio do Universitário Peru, que já era final única já. Foi essa final aí. Cara, eu tava no hospital, fiquei vendo os gols do jogo e todo mundo babando, todo mundo falando que era o maior Flamengo de todos. Quando eu comecei a ouvir isso, cara, esses jornalistas e o povo na rua falando é o maior Flamengo de todos os tempos, eu falei, caramba, esse pessoal delira. Eu uso droga, eles que deliram, cara. Pô, não é possível, cara, não é possível isso, entendeu? Os gols assim, cara, de videogame, né? Os narradores da Globo já chegaram várias vezes a falar assim, que lindo, é um videogame. Eles invertem, eles ainda falam que lindo, que é videogame, que é pra deturpar a cabeça das pessoas. Não é nada bonito o futebol parecer um videogame, não. Desculpa aí, cara, o futebol não tem que parecer videogame, não, velho. Que não tem nada a ver um timaço de antigamente que jogava por música. Não, o timaço de antigamente jogava por música, não parecia videogame, também não parecia videogame, nada parecia videogame antigamente. A vida é de carne e osso, o futebol era viril, era duro, né? E bonito, né? Então assim, você vê como ele fala dessa de marcar sério, né? De marcar o jogador a sério. Ficou muito claro quando ele fala isso. Quando marcam a sério, o Messi, pelo amor de Deus. Então, porque a gente sabe que eles não são marcados a sério. A gente que tá com o coração lá atrás no futebol, no meu caso, quase que eu posso dizer que meu coração tá em 96 ainda, lá em 1996, meu coração parou lá, congelou lá. E é lamentável como eles não são marcados. E você imagina hoje o time chegar um técnico lá, então, pros 11, ó, hoje vamos matar o Cristiano Ronaldo. Não existe mais isso. Um jogador que um dia fizer uma torção no Cristiano, nem fratura, um jogador que fizer uma torção no Cristiano Ronaldo um dia, se fizesse, não vai fazer, nossa, ele já vai sofrer um processo todo de difamação, ele não vai jogar nunca mais bola, esse cara, na vida. O Liga, 2014 com o Neymar, no Copa. Aconteceu isso, depois sumiu ele, né? Então, quer dizer, então o que eu quero dizer, portanto, sobre essa questão é o seguinte, o que ele falou ali? Que ele jogou 4 mundiais e não tocou na bola. Ele fala no final do vídeo. Messi jogou 4 mundiais. Esse vídeo, eu acho que ele é de um pouco antes da Copa do Catar. Então, vamos colocar os pingos nos is. Eu já vi vídeos pós-Copa do Catar que o Gatti já deu uma amolecida. Força, Gatti, não amoleça, Gatti. Dane-se a Copa do Catar e a conquista. Não mudou nada, não mudou catso nenhum. Pelo contrário, piorou. Que aí você vê, nossa, é assim que ganha agora? Desse jeito ridículo que ganha? Pelo amor de Deus, coisa horrorosa. Kempis foi maior que você em 78, Messi. Paulo Rossi foi maior que você em 82. Entendeu? Então, assim, independente da Copa do Catar, realmente, o Messi, se o Peckerman, nas quartas de final contra a Alemanha em 2006, se o Peckerman, quando ele tira o Crespo, nem sei se era para tirar o Crespo, quando ele tira o Crespo, se ele põe o Messi ali, o Messi sozinho ia fazer 2 gols. Falou, pô, o Toro então gosta do Messi? Eu falei, eu não desgosto de nenhum deles. Eu respeito o jogador de futebol, eu respeito os seres humanos. Eu não falei que eu resto todo dia para os banqueiros ficarem bonzinhos, assim. Os donos da Rede Globo, os filhos do Roberto Marinho, fiquem bonzinhos. Eu resto todo dia. Fiquem bonzinhos, por favor. Amanhã fiquem bonzinhos. Aí eles nunca ficam. Mas vai dar certo. E nós vamos chegar lá. Então, ele era legal, o garoto, cara. Ele era puro ainda, o moleque. E ele estava jogando bem e aquela Argentina foi espetacular. Dentro do que podia ser espetacular em 2006. Que fique claro. Nós já fizemos
o índice Copa do Mundo aqui, a Copa de 2002 foi a primeira anti-Copa do Mundo, 2006 já foi a segunda. Mas ainda, no poder de irradiação, ainda tinha coisa boa acontecendo em 2000 e pouco, naqueles anos 2000 e pouco, né? A Argentina de 2006 realmente foi... Eu até digo que depois do Brasil 82, a maior lástima de ter perdido uma Copa foi aquela Argentina de 2006. Era para ter ganho aquela Copa, aquela seleção da Argentina. Quem acompanhou viu. Foi muito especial, né? Tanto que tinha o Tevez e o Messi de banco, né? Eles eram reservas especiais, né? E naquele 6-0 com a Sérvia, os dois fizeram gols, né? Se não me falha a memória. O Tevez e o Messi fizeram gols. E ainda na Olimpíada de 2008, que o Ricardo Teixeira bateu no peito e falou: eu convoco o Ronaldinho Gaúcho para essa Olimpíada. Ele vai nos dar a medalha de ouro. O patrão, chamou ele de o patrão. Lembra disso? Semifinal, Argentina 3, Brasil 0. O patrão não encostou na bola. O Messi, ainda puro, deu um show no patrão. Quando chegou na Copa da África, o Messi já tinha ganho o prêmio de melhor do mundo. Se ele não ganhou, foi o vingador. Mas quer dizer, acho que ele já tinha ganho já. Porque eu lembro que ele já chegou num patamar. Ele já chegou num patamar que eu não gosto. Eu lembro. 2008 pra cá. Foi. Podemos até confirmar aí. O pessoal vai saber, quem sabe de cabeça, você vai confirmar agora, né? Eu acho que ele ganhou em 2009. Ele já chegou na Copa da África com o título de melhor do mundo. Pode ver aí se não foi. Eu lembro. Se não foi, foi no máximo naquela Copa. E estragou, cara. Olha, eu não quero ser papo de boteco assim. Pô, o cara ganha o prêmio de melhor do mundo e estraga. Mas isso não é pouco, não. Ele vai virar papo de boteco se você... 2009, 2010, 2011, 2012. Aqui o 4 seguidos. Bom, aí é 4, 5, 6, é lógico. Já estamos na geração que era isso. Ganha 4, 5, 6 para humilhar o Di Stefano, para humilhar o Cruyff, para humilhar o Maradona. Aí eles dão 6 pro cara. Você pensa que me engana? E outra, esse prêmio não vale de nada, já disse. Esse é o problema. Esse prêmio não vale de nada. O mundo foi enganado. Essa é uma grande fake news. São várias fake news, é uma atrás da outra. Eles mal têm noção quantas fake news eles jogam pra cima do povo. Esse papo de melhor do mundo. Eu lembro em 95, a última, ainda pura, chamemos assim, o último prêmio puro de melhor jogador da Europa foi o EA. 94 Romário. Eu lembro, cara. Eu lembro até hoje, quando eu tava no telejornal. E é o que era presidente da virou. Essas coisas malucas, né? Eu lembro que eu tava no telejornal, assim, um cara falou assim, não, o Jorge Weah ganhou o prêmio e tal, e já passou para outra notícia, vamos ver o gol de Ferroviária em Mojimirim, em 95, não tinha essa. Com o Ronaldo, eles fizeram esse prêmio ganhar um peso monstruoso no ano seguinte. E aí começou toda essa papagaiada de melhor do mundo. A FIFA nem fazia, era cross football. Sim. Tem tudo isso, tem todas as tradições, um era da revista e tal. O detalhe é que é o seguinte, o lance mais individualista da história do futebol mundial, que é o gol do Maradona contra a Inglaterra, ele só faz aquele gol porque o Valdano e o Prochaska correm muito bem na frente dele, que nem aquele corredor da maratona que vai na frente correndo e aprende espaço. Tem até o nome, né? Coelho. E é isso, entendeu? Até o gol do Maradona ele não fez sozinho. Futebol não se faz sozinho. Então esse prêmio de melhor do mundo, cara, isso aí... Isso é uma idiotice, é o que o Plínio Marcos falou também em relação à arte, à vida artística. Ele disse que o artista não é corredor de Fórmula 1 para querer ganhar prêmio, ficar em primeiro e segundo. Tem que fazer um bom trabalho, uma boa peça, um bom teatro. Então, cara, essa é o seguinte. Então o Gatti viu a Copa da África de 2010, com o Messi já melhor do mundo. Vamos cobrar? E é o que eu falo para vocês, é nosso dever cobrar esses caras pesados. Sinto muito, Ronaldo Nazário, sinto muito, Ronaldo Gaúcho, vocês são os moleque humilde, de nascimento humilde, eu sei, mas não dá, cara. A mentira é muito grande, a diferença entre a propaganda e como eles são vendidos e o que eles fazem em campo é tão grande, que não é nem culpa deles, eu já falei que nem Pelé e Maradona justificariam em campo os adjetivos que eles colocam em cima de Messi, desde o Ronaldo Nazário, desses caras, entendeu? Não existe. Então, né, o Gatti viu a Copa de 2010 e viu que o Messi não fez nada. Aliás, a Alemanha ganhou de 4-0 da Argentina nas quartas de final, já foi um pré-7-1. Aquele 4-0 da Alemanha em 2010 da Argentina já é um pré-7-1, já é um 7-1 chegando. É a alma negra do futebol, assim, demoníaca, Deus me livre e guarde. Mas é isso, entendeu? O Messi não fez a Copa do Brasil em 2014, o Messi não jogou nada também. Da Copa da Rússia é a mesma coisa, é o que o Gatti falou, ele jogou 4 mundiais e não pegou na bola, entendeu? Depois veio a final da Copa América, quando a Argentina sai da fila. Nós já falamos desse jogo, mas eu volto a dizer aqui. Peguem o VT desse jogo. Aí ele imitou o que o Ronaldinho Gaúcho fez
no Inter e Barcelona no Mundial de 2006 em Tóquio, que o Inter ganhou de 1-0, o Inter de Porto Alegre. O Ronaldinho ficou escondido na ponta esquerda. O Messi ficou escondido na ponta esquerda o jogo inteiro. Entendeu? O jogo inteiro. No novo Maracanã, né? Foi muito revoltante aquilo. Eu fiquei vendo com meu pai à noite o jogo assim, eu nem sabia que ia ter final de Copa América. É mó gostoso parar de ver futebol. Eu garanto pra vocês, vem comigo, gente, é mó gostoso. Tava lá jantando, meu pai, vai ter jogo. Eu falei, que jogo? Copa América, final no Maracanã. Então, meu pai falou Maracanã, eu devo ter corrigido. Ele falou, pai, é novo Maracanã. Eu sou chato, viu? Aí, pô, cara, revoltante, né? E quando acabou o jogo, sabe o que aconteceu? Todos os jogadores da Argentina correram para levantar o Messi. Aquilo foi uma maluquice quando eu vi aquela cena, Chico. Gil. Eu falei, tá, tudo bem, um jogo o cara não jogava. Vamos supor que todos os outros, porque eu não vi. Então alguém vai me falar, pô, é que você não viu a semifinal. Alguém vai me falar isso. Ah, a semifinal ele arrebentou, lógico, que eu não vi. Eu quero ver a semifinal, eu quero ver o que ele arrebentou. Eu quero ver um arrebento dele na semifinal. Mas não importa, cara. Com a atuação tão horrorosa, mas foi horrorosa mesmo. Eu acho que no primeiro tempo ele tocou 5 vezes na bola, cara. O senhor Messi. Eu chamo ele, sabe como? Omisso. Não é Messi o nome desse menino, é omisso. Entendeu? Que é o que esse jornalista mexicano que nós vamos trazer ele nos programas seguintes aí tá falando. É o clássico de Messi. Ele fala assim, o jornalista mexicano, clássico de Messi, o peito frio. Faz uma coisinha aqui e já se esconde. Quer dizer, todo mundo tá percebendo isso. Eu já percebi em 96. Eu percebi quando o Ronaldo estreou no Barcelona. Eu liguei pro Guri, cenas da vida de novo, do filme. Eu liguei, essa cena eu sei que existiu. Liguei pra ele e falei, você tá vendo isso, mano? Eu tô vendo. Era o fim do futebol ali acabou pra mim, né? E era, né? Foi. Então, assim, gente, então, Messi é isso, o gato tá vendo, as pessoas estão vendo, a diferença é muito grande, é o prêmio de melhor do mundo, é muito feio. Você tá pagando um pau pra esse uniforme bonito, né? Tô, cara, tô aqui, ó. Bonito, né? Não, por que ele é lindo? Não tem patrocínio. Veja só que uniforme lindo. Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça. Vou dar na tela aqui a camisa da Associação Atlética Guanabara. Tava pensando aqui, tava viajando aqui. Tava viajando? Que ele foi fundado uma semana depois do Palmeiras. É mesmo? A verde e branco, o Palmeiras é de 26 de agosto de 14, ele é 2 de setembro de 14. Dessa questão. E é um tempo também verde e branco do tal qual é Ribeira, só que um. Muito inverno. Muito louco essa E o Bolsonaro. Questão dele era questão de dias, uma referência, praticamente uma semana. 26 de 2. Eles foram fundar os dois times alvivivo. O Palmeiras já nasceu alviverde, entendeu? O Palestra Itália, quando ele nasce, né? Porque teve uma questão de cores também com o Palestra. Né? Chico, você é especialista em palestra, vai? Ele começa azul depois, né? Antes da guerra, quando você confundiu. Enfim, mas é muito louco esse time. Mas fala, Essa é a nossa sessão mágica. Eu acho mágica essa nossa sessãozinha do programa. Vila Mariana. Não só falar dos clubes antigos que existiam e que deveriam existir até hoje. É isso que dói o meu coraçãozinho, que deve ser pequenininho, meu coraçãozinho. Deve ser igual aqueles churrasco no coraçãozinho. E não é possível, né, que eu aguente. Deve ser daqueles bem durinhos assim. Tinha que ter esse time até hoje, mas um time que teria que ter. É o livro que eu vou escrever fictício aí. Esses times vão estar até hoje aí. É o time. Na verdade, está escrito Vila Mariana aí, mas ele está na divisa ali do Paraíso com a Vila Mariana, né? Quem não é de São Paulo vai ficar meio boiando. Vila Mariana é muito grande, deve ser por fora. A Vila Mariana é bem maior territorialmente que o Paraíso. O Paraíso já é menorzinho. Mas é ali daquela divisa do Paraíso com a Vila Mariana, que é o que nós vamos falar. Pô, posso misturando? Porque eu quero for fora, eu vou falar. Que era o antigo Largo da Guanabara. O largo chamava Largo da Guanabara. Vai nessa ordem que você está passando, né? Esse é o atual. É o atual, né? Eu não sei se... Tá assim o Metrô Paraíso aqui, ó. Isso, aquele viaduto clássico que tem o Metrô Paraíso. Exato. E a Avenida do outro lado. E a Avenida 23 de Maio. As duas mudanças clássicas aí são exatamente o viaduto que a gente passa hoje lá, que tem o Metrô Paraíso, e a Avenida 23 de Maio. Você vê que numericamente é pouco, são duas coisas, mas como duas coisas podem acabar com tudo, né? Eles acabaram com o Largo da Guanabara, com um colégio que tinha aí tradicionalíssimo. O Largo da Guanabara ele tinha uma igreja muito parecida com o Largo do Belém, do Belenzinho, São José do Belém, lá do bairro do Belenzinho. Ele tinha uma igreja, uma praça, os carros davam a volta na praça. Em nome do progresso, como sempre, a avenida tinha que ficar mais larga, autopistas, meteram marreta e tudo, derrubaram a igreja, derrubaram o largo, derrubaram tudo, fizeram esse viaduto. E pior, a 23 de maio, pro lado do centro,
é outro papo. Vou deixar para depois, ou de repente nem precisa falar muito a questão da 23 de maio subindo ali para o centro. Subindo, grosseiramente falando, no mapa, né? Indo para o norte, né? Para o centro. Mas essa parte do sul aqui, desse início da 23 de maio, depois do viaduto do metrô Paraíso, ele não era cavado. É uma das partes de São Paulo que pouca gente sabe que não era cavado, não tinha falha ali. Quando você passa ali naquela curva da 23 de maio e o viaduto do metrô Paraíso aqui em cima, ali não era cavado indo para o Parque de Ibirapuera. Ele começava a descer 2 quarteirões aqui, mais ou menos, depois da Rua Oscar Porto, mais ou menos junto com a Rua Oscar Porto, é que começava a descida. Aí sim tinha uma descida mais branda, não tinha esse vale cavado. E tinha casas, construções e as ruas. A rua Cubatão, por exemplo, virou um viaduto. Eu passo ali com a minha filha de vez em quando, ela morre de medo, ela tem medo. Ela não vai cair, eu falo, não vai cair. E não era alto, não era um viaduto, era um quarteirão. Olha aqui, exatamente. Olha aqui mostra. Olha aqui os quarteirões aqui. Olha só um pouquinho, vamos lá. Olha lá, aqui. Esses quarteirões aqui. Esses quarteirões aqui, todo. Isso aqui não era um vale. Aqui era o colégio, a igreja. É isso. E esse campo era o campo da Rua Oscar Porto. Então, eu moro aí perto, pra quem não sabe, tá? Eu vou falar o endereço, não precisa chegar tanto falar o nome da rua. E nem o Maradona fez já. Segurou lá com a Havana e vamos ver quem chega. E eu gosto de ir hoje numa pracinha que tem na 23 de maio ali. Não é uma pracinha. Nem praça é exatamente... É o barranquinho. Exatamente o barranco que foi feito. Exatamente o barranco que foi cavado. E eu venho pela Rua Oscar Porto e eu levo um cigarrinho, fumo um cigarrinho ali naquela praça e fico olhando a 23 de maio, fumando cigarrinho assim, e olho pro lado da Rua Oscar Porto e fico imaginando o campo ali. Só que eu imagino mais que o campo, eu imagino um estádio mesmo. Não precisa ser tão grande, pode ser um time pequeno, estádio do tamanho do Madureira, lá no Rio de Janeiro, estádio pequeno, sim. Estádio de futebol pro Guarabara, né? O clube do bairro, né? Mereceria, né? Todas as pessoas tinham que ter, todos os bairros tinham que ter um clube, cara. Aqui em São Paulo, eu não sei a história das outras cidades. A cidade de São Paulo, todas as áreas estariam cobertas por clubes. Eu falei isso no meu primeiro programa. Assim como Londres, assim como Buenos Aires. Mais que Londres, cara. Mais que Buenos Aires. São Paulo chega a impressionar. Todas as áreas teriam seus times. Eu já fiz o mapa, até com o desenho dos territórios de cada clube. São gomos. Eles vão tomando. Cada gomo tem o seu time. Não ficaria um pedaço sem clube. O Paraíso teria... Eu tenho uma intuição, aí é uma viagem minha, agora eu vou viajar. Eu tenho uma intuição que o que era o Guanabara, quando o Guanabara... Porque você vê, tem uma foto do Guanabara aí de 34 no jornal aí, jogando um jogo em 34. Quer dizer, no mínimo 20 anos eles existiram. Nós estamos falando já de 34, a época do profissionalismo. Né? Nós já estamos falando do ano que o Juventus foi campeão paulista, em 34, da Liga Secundária, é verdade. Apesar que era a Liga Oficial, você sabe essa loucura da história, né? Era a Liga Oficial, mas era a secundária. Os clubes principais, que eram o Palestrário, Corinthians, estavam jogando a Liga Pirata ainda. A história é maluca. Então o Juventus foi campeão da Liga Oficial, né? Mas que era a secundária. Né? Quer dizer, em 34. E algo me diz que esse clube aí se tornou o Tênis Clube Paulista. Não sei, pode ser uma viagem minha, mas eu tenho uma intuição que o Tênis Clube Paulista herdou o Guanabara por algum motivo, pela proximidade ali e tal. Mas é isso, é o Guanabara, é o bairro. E eu vejo o campo, sabe, quando eu tô lá fumando meu cigarrinho, eu fico imaginando o campo ali, aquele monte de carro atropelando o campo, né? Eles estão atropelando o campo, eu fico olhando assim, ônibus, moto, o cara buzina, eu falo, tá buzinando aí do lado do ponto esquerdo aí. E eu fico vendo as propagandas da Globo, assim, todas charmosas, chamando o futebol. E vamos lá. Quem que construiu a Avenida 23? Porque é o seguinte, o assunto é um pouco mais polêmico, vai? Tudo bem. Eu mesmo usufruo da Avenida 23 de maio, então eu sou hipócrita de fazer todo esse discurso aqui. Será que eu sou hipócrita? Deixa seus comentários, faça uma enquete aí. Todo é hipócrita de usar a 23 de maio? Não. Sou hipócrita. Cara, a gente tá vivo, entendeu? A gente tá vivo. Eu pego a 23 de maio. Mas se eu pudesse dar meu voto... Você teria outra opção? Então. Se eu pudesse dar o meu voto, eu gostaria de reconstruir tudo e gostaria que tivesse o campo do Oscar Porto ali. A 23 era o Rio, né? Eram 2. Pro lado do metrô Paraíso pro centro, que a gente nem precisou falar aqui, era o famoso Itororó, o Córrego Itororó,
E para cá era um nome não muito famoso, era um outro, e não era só um. Pro lado do Ibirapuera era muito abundante realmente o número de córregos. O Lago do Ibirapuera... Isso, era uma região, era um brejo o Ibirapuera, era um grande brejo. O lago foi feito para amansar o rio ali. Era muito brejo ali, né, no Ibirapuera. Então. E assim, quem acabou com o campo do Oscar Porto? A ditadura militar. Ditadura militar, quem assinou a ditadura militar? Rede Globo. Estamos deixando claro aqui nesse programa. Rede Globo, ditadura militar, tudo a ver. Não é assim o slogan deles? Ditadura militar e você, Globo. Tudo a ver. Então, quando a Globo mostra aquelas propagandas charmosas, venha pro Paulistão. Eu gosto da propaganda do Campeonato Alemão que a Globo pôs agora. É nós no alemão, é nós que tá no alemão. Dá vergonha, né, Micho? E lembrar do Lothar Matthäus, do Jorginho jogando no Campeonato Alemão, do Beckenbauer, do Fritz Walter. É nóis que você gostou, Chico. Momento Bolsa agora, né? O Bolsa vai gostar dessa parte, porque o Bolsa pede pra eu rir um pouco. Tem que trazer aqui, né? Então eu agradeço a Globo que hoje nós não temos campo no Oscar Porto, viu? Obrigado, Globo. Hoje eu vou lá fumar um cigarrinho e não tem campo de futebol no bairro do Paraíso pra jogar bola. Obrigado. Obrigado. Tá bom, Chico? É isso, ó, Gil. É isso. Eu gostei tanto da risada do Chico, porque o Chico tá aqui daí. Só de terminar, vou dar um abraço pro nosso amigo Renatinho, quando ele visitar aqui. Então vamos dar os abraços? Vamos lá agora. Vamos dar os abraços pro Ivo Morgante, lembra do Ivo Morgante? Pro Ivo Morgante, pro Marlito, pro Malavita. Sabe que o Malavita ele me apresentou essa frase aqui, né? O Malavita é um dos capos lá do setor 2, do auge do setor 2, né? Ele que chegou um dia pra mim e falou, vê esse vídeo aqui da torcida do Raio Vallecano. E eles estavam lá, olho eterno, a futebol moderno, que coisa linda. Eram uns 10 assim, juntinhos. É isso aí. Um abraço pro pessoal, pro Buri, pra minha mãe, pro meu pai, pra minha filha. Te amo, filha. Beijo. Fiquem com Deus, desliguem a Rede Globo, boicotem, 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 boicotem. Ficamos por aqui, a gente volta no próximo Futebol Urgente aqui pela Central 3. Valeu!